Bom dia a todos os colegas. Para mais uma palestra do ensino à distância da diretoria nossa de informática. Hoje teremos como tema Direito do Consumidor, questões atuais. O palestrante é o nosso colega juiz Décio Luiz José Rodrigues, que atualmente é juiz de direito titular da 5ª Vara de Assistentes de Trabalho da capital, formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, turma de 1988, professor da Escola Paulista da Magistratura, membro efetivo da Comissão de Acompanhamento de Execução Contratual do TJ de São Paulo e professor de curso preparatório de ingresso às carreiras jurídicas, Magistratura, Ministério Público, Procuradoria do Estado e OAB, autor de 31 livros. Com a palavra, o nosso palestrante, e estaremos acompanhados também pelo outro colega, Dr. Maurício Conte. Boa noite. Gostaria de agradecer a oportunidade com o Dr. Bartoletti, nosso diretor, nosso vice-presidente aqui da PAMAGES, professor José Maurício Conte, de Direito Financeiro das nossas Sagradas Arcadas. Agradecer a presença também das pessoas aqui presentes, destacando-se o Dr. Anderson Suzuki, juiz também lá das varas de acidentes de trabalho, e as outras pessoas também aqui presentes. Nosso tema envolvendo o direito do consumidor, as questões atuais que estão no nosso dia a dia forense. E então nós vamos começar analisando a origem do Código do Consumidor, mas não é nada de maçante. A origem que eu digo, artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal. Por que isso? Pela natureza dessa norma, que é artigo 5º, Direitos e Garantias Individuais e Coletivos, já houve então essa determinação para a elaboração do Código do Consumidor. E qual a importância disso? Pela natureza dessa norma constitucional, e isso depois a gente vai ver que houve interpretação nesse sentido, quando houver alguma contraposição de leis envolvendo o Código do Consumidor, nós vamos ver que a jurisprudência, a doutrina, chegam à conclusão de que deve haver a prevalência do Código do Consumidor. A origem qual que é? Justamente essa origem constitucional, artigo 5º. Então nós vamos ver, por exemplo, em relação a planos de saúde, a prevalência e aplicação do Código do Consumidor, a súmula 469 do STJ. Relações bancárias, também a súmula 297 do STJ, fala que há aplicação do Código do Consumidor. Então, essa origem constitucional do Código do Consumidor leva-nos à conclusão de que, mesmo havendo lei especial sobre determinados assuntos, transporte aéreo, por exemplo, a jurisprudência é no sentido de que se aplica o Código do Consumidor. Então, essa origem constitucional do Código do Consumidor leva a essa conclusão. Em havendo, então, relação de consumo, seja em qualquer área que for, aplica-se, então, o Código do Consumidor. E a abrangência do Código do Consumidor, ela vai nos levar à definição do consumidor e fornecedor. Então, quando houver essa definição nas relações jurídicas, nos negócios jurídicos, prevalece, então, a aplicação do Código do Consumidor. E nós temos lá nos artigos 2º e 3º, essas definições, quando fala a Lei 8.078 de 90, que o consumidor é aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, sempre mediante remuneração. Então excluímos aí as relações gratuitas da relação de consumo, e sem haver relação trabalhista. Já excluímos, então, aquela competência da Justiça do Trabalho, entre patrão e empregado, não existe
relação de consumo. O STJ adota essa chamada teoria finalista do consumidor. Então, desde que ele adquira aquele produto ou serviço como destinatário final para uso dele, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, ele é consumidor e terá a proteção da lei. Isso por quê? Diferentemente de ser destinatário final, se aquela aquisição de produto ou serviço, aquisição de produto, utilização de serviço, se não for destinatário final, aí aplica-se o Código Civil, aplicam-se as outras leis. Então, por exemplo, a pessoa vai comprar lá alguma mercadoria, um tênis, um sapato, etc., para uso dele, relação de consumo. Outro caso, uma empresa compra esse mesmo sapato, esse mesmo tênis para revenda. Ela não é destinatária final. Seria um insumo para a empresa. Então ela não vai ser considerada consumidora. Agora, se a pessoa jurídica, por exemplo, adquire alguns bens de uso para a própria empresa, então ela vai comprar, por exemplo, comida para os funcionários, vai comprar outro tipo de material para os seus funcionários, ela seria a destinatária final, então haveria essa aplicação do Código do Consumidor. Ela não está fazendo daquilo que adquire algo para repassar no sentido de comércio. Então, de cara, nós já podemos excluir, por exemplo, da relação de consumo, uma relação de locação, em que a pessoa aluga o imóvel para aquele inquilino. Nesse caso, o inquilino, embora seja consumidor no sentido de estar utilizando aquilo como destinatário final, porque ele mora, ele não está usando aquilo como uma loja, por exemplo, essa pessoa física que aluga para ele, ela não tem a sua definição como fornecedora do Código do Consumidor. E aí vem a outra definição para que haja relação de consumo. Consumidor de um lado, fornecedor do outro. E pela definição do Código do Consumidor de fornecedor, são aquelas atividades voltadas, em última análise, para o comércio, para a industrialização, para a construção civil, etc. Então, para que haja o enquadramento da relação jurídica, do negócio jurídico no Código do Consumidor, tem que haver, então, essa definição de consumidor de um lado, destinatário final, de aquisição de produto ou utilização de serviço, e também que a outra parte seja fornecedora desses produtos. Nós temos também no artigo 29 do Código do Consumidor, aquele consumidor por equiparação, que é a chamada vítima do evento. Então, embora essa pessoa não tenha adquirido algum produto ou utilizado serviços como destinatária final, ela foi vítima de um evento que ocorreu e por isso ela é equiparada a consumidor. Nós temos, por exemplo, caso de, já houve julgamento nesse sentido, de pessoas que estejam passando perto de um banco, onde esteja ocorrendo um assalto, disparam-se tiros e ela é atingida. Embora ela não seja cliente do banco, e aí seria consumidora, estrito sensu, sem dúvida alguma, ela seria por equiparação, porque foi vítima daquele evento. Tivemos outro caso também na jurisprudência de casa de fogos, em que houve uma explosão e pessoas que passavam pelas ruas, ou mesmo vizinhos, foram atingidos por aquilo. Essas pessoas não estavam dentro, comprando rojão, dentro da loja. Mas, por equiparação, elas foram vítimas do evento. Então, elas estão equiparadas a consumidor. É o artigo 29 que fala dessa equiparação. Certo? A consequência da utilização do Código do Consumidor, em havendo relação de consumo, são os princípios protetivos
da Lei 8.078 de 90 do Código do Consumidor. Então, como primeira característica, nós temos a vulnerabilidade, ou seja, aquela hipossuficiência do consumidor. E quando se fala nisso, a definição que a doutrina e a jurisprudência dão a isso é a hipossuficiência ou vulnerabilidade em relação àquele negócio. Porque, por exemplo, um médico formado, trabalha, não podemos dizer que seja um bobo, nesse sentido, mas se ele vai adquirir um veículo, ele está vulnerável a essa prática. Ele é hipossuficiente nessa relação, nesse negócio jurídico. Porque ele não entende de carro, ele não é mecânico. Então essa vulnerabilidade, ela deve ser protegida, essa hipossuficiência, que vai trazer como consequência algumas regras, inclusive processuais. Então nós temos, por exemplo, a onerosidade, a clareza nos contratos. Outro princípio, então, na relação de consumo. Sempre deve haver nos contratos uma definição dos direitos e deveres com letras. E agora o Código do Consumidor fala na fonte número 12, no mínimo, de computador. E quanto a cláusulas restritivas dos direitos do consumidor, isso tem que ter destaque. Então o que a gente vê muitas vezes em contrato bancário, em contrato de seguro, são várias cláusulas restritivas e que ninguém entende nada e a letrinha é pequenininha. Então o fornecedor pensa que com isso ele está enganando o consumidor. Mas o consumidor se beneficia pela sua vulnerabilidade, pela sua hipossuficiência. E, outro princípio, na dúvida, sempre se interpreta a favor do consumidor. Tá certo? Então não adianta querer colocar regras restritivas, difíceis de serem entendidas, para enganar o consumidor, sem que ele possa entender claramente o que está no contrato e principalmente as restrições daquele contrato em detrimento do consumidor. Responsabilidade objetiva é outro princípio protetivo. Então nós sabemos que pela responsabilidade civil comum ou subjetiva tem que haver um ato ou uma omissão, tem que haver um dano e uma conduta dolosa ou culposa, negligência, imprudência e imperícia, causando esse resultado danoso. Essa é a responsabilidade civil, digamos, comum, subjetiva. Já no Código do Consumidor, em havendo o ato ou a omissão, com a consequência danosa para o consumidor, já se presume a responsabilidade do fornecedor. Então, um produto com defeito, que ele comprou para usar para ele mesmo, destinatário final, a primeira ideia qual é? A responsabilidade pelo defeito é do fornecedor. Responsabilidade objetiva. E a lei prevê também, em virtude dessa responsabilidade objetiva, o que o fornecedor pode alegar para dizer que a responsabilidade não é dele. São as excludentes do Código do Consumidor. Então o fornecedor deverá provar que o defeito não existe. Então, nesse caso, um carro com defeito, o fornecedor vai ter que provar que não tem defeito. Ou que a culpa foi só da vítima pelo defeito, usou mal, ou de terceiro. Então o veículo era novo, por exemplo, e o indivíduo usou mal, não colocou óleo quando deveria colocar, não houve uma manutenção e acabou estragando. Culpa exclusiva da vítima, excludente do fornecedor. Ou culpa de terceiro, outra excludente.
algum ato que não tenha dependido nem do fornecedor nem do consumidor. Por exemplo, um assalto em que ocorra com dano ao veículo. Houve o dano, responsabilidade objetiva de quem vendeu, mas espera, aí houve uma excludente, um ato de terceiro, que não deve ser acarretado a nenhuma das partes. Onerosidade excessiva vedada. É outro tópico aqui. Nós temos, então, uma relação consumerista entre, por exemplo, um comprador e um vendedor, desde que o comprador adquira aquilo para ele usar para ele, não vai revender, não vai fazer nada com aquilo para colocar no mercado. E, de uma hora para outra, as prestações que seriam fixas, por exemplo, 10 prestações de 20, por algum motivo, ela fica com um valor excessivo, algo que não era previsível, e aí é possível, então, que o consumidor peça a revisão desse contrato, sem onerosidade excessiva. Nós tivemos na jurisprudência exemplos de contratos de leasing de veículo em que era feita a comparação com o dólar, quando era baixo. De uma hora para outra, ninguém esperava, o dólar aumentou e muito. Então tivemos várias revisões de contratos envolvendo relação de consumo, ou seja, comprou o carro, fez o leasing do carro para ele usar para ele, não era frota de empresa, nada, senão não seria destinatário final, e conseguiu mudar esse critério de revisão, ou melhor, esse critério de aumento das prestações. Onerosidade excessiva. Nós já temos isso, principalmente agora, com mais clareza no novo Código Civil, 2002, mas a diferença que fazem a respeito da relação de consumo é que até essa previsibilidade é dispensável na relação de consumo. Até isso. Ou seja, benefício do consumidor pelo mero fato de que, de uma hora para outra, previsível ou não, houve essa alteração de balanço entre as prestações na relação jurídica firmada entre as partes. Então, obrigações desproporcionais, abusivas, onerosidade excessiva, tudo isso a qualquer momento é passível de ser alegado pelo consumidor para ver a revisão desse contrato em relação de consumo. E quando se fala em obrigações desproporcionais, isso não depende de nenhum evento futuro e incerto. Porque, mesmo na origem do contrato, se houver essa desproporcionalidade, então o fornecedor pode tudo, o consumidor não pode nada, o fornecedor, a empresa que vendeu o carro, por exemplo, ela pode a qualquer momento falar que não quer mais, e o consumidor, se quiser falar isso, ele tem que pagar durante 1 ano, por exemplo. São obrigações desproporcionais. Isso também é vedado pelo Código do Consumidor com essa proteção legal. Uma norma processual de inversão do ônus da prova. Artigo 6º, inciso 8º do Código do Consumidor. Nós sabemos pelas regras processuais, o artigo 333, incisos do CPC, que o autor entra em juízo, tem que provar o que ele alegou. E o réu, por sua vez, tem que desconstituir, provar algo que desconstitua ou que extinga aquilo que o autor está dizendo. Então, que geralmente o que acontece? O autor cobra do réu um valor, ele tem que provar que teve um contrato e que a pessoa não pagou. E o réu, por sua vez, tem o ônus de provar o contrário. Não, já pagamos, tanto é que está aqui a quitação dada pelo autor. Essas são as regras processuais, todos sabem,
de ônus da prova. O Código do Consumidor, ele inverte o ônus da prova. Ou seja, o consumidor entra em juízo alegando alguma coisa e aquilo, a priori, de início, prima facie, é considerado aquilo verdadeiro. E o réu fornecedor é quem vai ter o ônus de provar que aquilo não existiu ou aquelas excludentes a que eu me referi. Se nada pedir a respeito para produzir provas, o réu fornecedor, ou se pedir e não conseguir provar, aí a consequência é a procedência do pedido do consumidor. E nós tivemos agora, no STJ, uma decisão a respeito dessa norma, se é uma norma de instrução ou de julgamento. Ou seja, o juiz tem que dizer, logo de cara, que vai inverter o ônus da prova, ou pode fazer isso quando for prolatar a sentença. Há essa discussão na doutrina, na jurisprudência, mas agora a última decisão do STJ é que essa norma é de instrução e não de julgamento. Ou seja, não é automática a inversão do ônus da prova. O juiz tem que dizer para as partes que é relação de consumo e que está invertendo o ônus da prova, e aí o réu fornecedor vai saber disso, ou seja, ele vai saber que ele que vai ter que provar o contrário, e dar oportunidade para essa prova. Norma de instrução. Tem que haver, então, esse aviso do juiz, dizendo aqui a relação de consumo, o que o autor consumidor falou é como se tivesse sido provado. Então agora o réu tem a palavra para querer provar em contrário, as excludentes do Código do Consumidor. Certo? Para quem entende que essa norma é de julgamento, o juiz não precisa fazer nada. Ou seja, o autor consumidor entra com a ação, o réu vem e contesta. Se não fala em produzir provas, se for dada uma chance para se manifestar sobre provas, o réu não fala nada, o juiz então já pode prolatar a sentença, dizendo que é relação de consumo, que inverteu o ônus da prova e que o réu fornecedor não provou nada em contrário, nem as excludentes do Código do Consumidor, e aí, no caso, há a procedência do pedido. Outra norma é a solidariedade entre todos que participaram do negócio jurídico envolvendo o Código do Consumidor. O caso típico é entre a corretora de seguros e a seguradora. Uma não pode viver sem a outra. Aí vem o corretor de seguros, promete um monte de coisa. Aí vem a seguradora e fala, não, pelo nosso contrato isso não estava previsto. Então o que vai acontecer? Presume-se que o corretor prometeu aquilo. E aí? A corretora e a seguradora, se forem colocadas como res, elas deverão então provar o contrário. Inversão do ônus da prova com solidariedade. Isso é muito importante, porque até o artigo 34 do Código do Consumidor fala em representante autônomo, que vincula, representante autônomo vincula aquele que ele representa. Ou seja, solidariedade, todo mundo que participa, representando aquela empresa, ele vai vincular aquele contrato. Então, da solidariedade de todos os participantes da relação de consumo, no caso fornecedores, decorre o quê? A vinculação da oferta. Então o representante da empresa, que promete mundos e fundos, ele vincula a empresa. Oferta, vincula. E a responsabilidade é de todos perante o consumidor. Isso é interessante quando há empresas multinacionais e às vezes a pessoa comprou no exterior, por exemplo, um caso típico de joguinhos, games, de marca,
que tenha no Brasil e no exterior. Ele compra no exterior, vem para cá, dá problema, ele entra com a ação aqui contra essa empresa, que é multinacional. Aí vem a empresa e fala, nós não temos nada com isso, porque essa empresa, embora tenha o mesmo nome, ela é lá de fora. Não. Então aqui nós temos duas regras. A solidariedade, que vai envolver as empresas, que para o consumidor são consideradas uma só até, mesmo sendo pessoas jurídicas distintas, mas têm o mesmo nome, a mesma marca. E a possibilidade sempre do consumidor ajuizar a demanda no foro de seu domicílio. Artigo 101, inciso 1º do Código do Consumidor. Porque senão seria muito fácil. Uma empresa multinacional, uma marca conhecida internacionalmente, a pessoa vai para o exterior, compra lá alguma coisa, chega aqui, tem problema, aí vão dizer, não, você tem que ajuizar a ação lá, ou você ajuiza aqui e manda citar por carta rogatória, e essa empresa não tem nada a ver com a outra. Isso também já está pacificado na doutrina e jurisprudência. Desconsideração da personalidade jurídica, essa disregard of the legal entity, que sabemos, está no artigo 28 do Código do Consumidor, artigo 50 do Código Civil, aquele caso em que há um abuso de direito por parte da empresa e, no caso, desconsidera-se aquela empresa como tal e vai atrás, então, do patrimônio dos envolvidos. No caso, os envolvidos, eles fingem aí, colocam a empresa na frente, mas, na verdade, o problema é com eles também. Certo? E o Código do Consumidor, na desconsideração da personalidade jurídica, artigo 28, em relação ao artigo 50 do Código Civil, tem a vantagem de que o mero inadimplemento da dívida pelo fornecedor já permite que o consumidor desconsidere a sua personalidade jurídica. Se não for relação de consumo, a doutrina é a mesma, mas exige-se também a fraude. Já no artigo 28 do Código do Consumidor, que a doutrina e a jurisprudência também confirmam isso, basta o quê? O mero inadimplemento daquela dívida. Que é possível, então, desconsiderar-se a personalidade jurídica e se chegar, então, à pessoa física que se utilizou da pessoa jurídica para não cumprir a sua obrigação. As aplicações práticas em várias áreas, nós começamos com agência de turismo. Primeiro exemplo nosso. Então, vai um representante da agência de turismo, promete mundos e fundos, quando chega lá não é nada disso. Então o que acontece? A oferta vincula, o preposto ou representante autônomo que tiver feito o negócio pela agência de turismo, ele vincula a agência de turismo, existe essa solidariedade, e quem vai ter que provar que aquilo que foi prometido não aconteceu é o réu fornecedor, inversão do ônus da prova. Tá certo? Então vejam que em agência de turismo, em que a pessoa contrata aqueles serviços como destinatária final, ela vai viajar para ela, não está querendo comprar o pacote para revender, senão não seria relação de consumo. Então essa oferta vincula, quem prometeu vai ter que cumprir, e quem vai ter que comprovar que não foi cumprido aquilo, ou melhor, que foi cumprido aquilo, de acordo com a promessa, vai ser o réu, o fornecedor. Veículos e bens novos com defeitos. Outra hipótese. Comprou o carro zero, foi lá, houve vários problemas. O Código do Consumidor fala no prazo, 30 dias, o prazo de conserto, oportunidade para conserto. E dependendo do problema, se não for parte essencial,
E, por exemplo, num carro, um câmbio é uma parte essencial, um motor é uma parte essencial. Não precisaria nem dos 30 dias para arrumar. Já há a possibilidade do consumidor, então, devolver aquilo, pegar o dinheiro de volta, corrigido, pedir um abatimento no preço, ou se não, exigir outro igualzinho àquele. E aí entra com a ação, fala do defeito. Inverte-se o ônus, o que vai acontecer? A loja que vendeu o carro é que vai ter que provar que aquele defeito não existe, ou que se existe foi por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. E se o réu não falar nada quanto a produzir provas, o que acontece? Inverte o ônus da prova, ele não provou, ele só poderia provar no caso aí por perícia, geralmente, então ele perde a ação. Quem ganha a ação é o consumidor, e aí ele vai escolher se ele quer outro carro igualzinho àquele, se ele quer devolver o carro e pegar o dinheiro de volta corrigido, ou se ele quer um abatimento no preço para ficar com o carro daquele jeito. E essas são opções do consumidor. Não tem como a loja, a concessionária, não tem como exigirem do consumidor o que ele tem que fazer. É a escolha dele, é a opção dele. E aí nós caímos também na venda no Estado e sem garantia. Em primeiro lugar, vender sem garantia é crime contra as relações de consumo. Está no Código do Consumidor. Crime. Vender alguma coisa sem garantia é crime. Então essa venda no Estado, ela é possível, mas sem garantia, não. Venda no Estado. Olha, esse produto é seminovo, ele está desse jeito, escreve. E quanto àquelas características, o fornecedor tem que dar a garantia. Então vamos supor que compre para uso uma camisa que está levemente manchada, ou tem um buraquinho nas costas, por exemplo. Então o que o fornecedor tem que fazer? Venda no Estado. É possível? É. Mas ele tem que descrever bem que o consumidor está comprando com aquele buraquinho e com aquela parte lá manchada. E aí o consumidor não vai poder reclamar desses defeitos porque ele está aceitando essa venda no Estado. Tá certo? Então isso decorre do quê? Daqueles princípios a qual nós nos referimos. Descrever com clareza o que está comprando, o estado da coisa, né? Agora, o que a gente vê com o veículo, por exemplo, a venda no Estado de carro usado, é que a pessoa compra um carro bem antigo e não se descreve se ele está bem ou não. E aí a pessoa usa e no primeiro uso acontece muito aquele negócio de banana no câmbio. Quando vai devolver, não, você comprou no Estado, você comprou mais barato, então é o defeito aí você que paga. Não. Nesse caso ele tem que descrever, o carro vale 10, mas vamos vender por 2 porque tem banana no câmbio. Se ele aceitou, muito que bem, ele pode querer aproveitar a peça, alguma coisa do tipo. Agora, a venda no Estado é possível desde que haja descrição do Estado e por isso que o preço é mais barato. Certo? Então, no caso do carro usado, a garantia tem que ser dada, senão é crime. E não adianta dizer que o motor fundiu porque ele comprou um carro velho. Tem que haver a garantia do serviço no veículo, de que ele está no estado normal de conservação. Outra coisa também, fraude no medidor de energia elétrica e de água. Nós temos vários casos em que a concessionária de energia elétrica vai na casa da pessoa, constata o tal do gato, que é aquele desvio de energia, ela vai por conta, ela lacra aquele local, arranca o medidor, leva e os próprios técnicos da concessionária de energia elétrica fazem lá o laudo deles, falam que é fraude e vêm cobrar aquele valor de energia elétrica. Então vejam, existe a relação de consumo entre o consumidor de energia elétrica e a concessionária. Inverte-se o ônus da prova, ou seja, a concessionária de energia elétrica que vai ter que provar que houve fraude naquele medidor de energia.
Essa prova é de quem com a inversão? Da concessionária. Só que não dá mais para fazer a prova, porque ela tirou aquele medidor e, entre aspas, pode ter batizado aquele medidor. O certo seria o quê? Uma produção antecipada de provas, vai lá, o juiz designa um perito, vai lá, pega, reconhece que a fraude e aí entra com a ação para cobrar. Tá? Mas na grande maioria dos casos, nessa hipótese, de medidor de energia e de água, reconhece-se a inversão do ônus da prova e a concessionária não consegue provar a fraude, porque ela já tirou de lá por conta, e aquele laudo que ela apresenta não é laudo estrito sensu, são opiniões de técnicos da concessionária, que são 1000% até por obrigação, são parciais. Então, nesse caso, em muitos casos, a jurisprudência, então, inverte o ônus da prova e não consegue provar, justamente porque, por ato precipitado da concessionária, tiraram de lá o medidor. Sobre bancos e telefonia e comércio em geral. Nós tivemos recursos repetitivos no STJ a respeito de fraudes em contratos bancários. E nesses recursos repetitivos, como há essa inversão do ônus da prova, então o banco, a priori, ele responde pelas fraudes. O que mais acontece? É aquela conta corrente, é aquele empréstimo assinado, até, por pessoa que não seja aquela que foi cobrada. Então alguém utiliza o documento de outrem indevidamente, abre uma conta, pede lá um telefone, assina, usa documento da pessoa, e essa pessoa, estelionatária, ela não vai pagar. E aí o banco vai cobrar de quem? Daquele em nome de quem está o negócio. Então, pelos recursos repetitivos do STJ, o banco responde pela fraude, a não ser que ele prove que foi aquela pessoa que fez o negócio. E com essa inversão do ônus da prova, o que acontece? O banco teria que pedir na ação um exame grafotécnico para comprovar que quem fez o contrato foi aquele consumidor que é réu. E se ele provar isso, muito que bem. Realmente foi aquele consumidor que assinou o contrato, não pagou, então ele vai responder por isso. Tá? Então, justamente por essa inversão do ônus da prova, lá no STJ, os recursos repetitivos, então, a fraude, o banco responde pelas fraudes. A não ser que ele comprove que não houve fraude. Inversão do ônus da prova e consagrada em recursos repetitivos no STJ. Também em recursos repetitivos, decidiu-se que os bancos são responsáveis pelo fornecimento de extratos bancários envolvendo planos econômicos. Então tivemos aí, e ainda estamos tendo, o Collor 1, Collor 2, Bresser, etc., que até o Supremo mandou parar tudo para decidir. E aí a pessoa não tem nada a respeito daquela conta. Ela comprova, por exemplo, com o imposto de renda que havia aquela conta. E para saber a evolução da conta, ela precisa de extrato. Ela pede extrato, o banco fala que essa conta é velha, não tem mais. Então, por esse sistema de recursos repetitivos, decidiu-se que o banco é que tem o ônus de fornecer os extratos. Então, por exemplo, a parte entra cobrando esse plano Collor, 1 e 2. E ela tem um começo de prova, que seria, por exemplo, a declaração de imposto de renda. Tem o número da conta tal. E pede o extrato para o banco, para comprovar a evolução. O banco vem e fala, não, isso é mentira, essa conta nunca existiu. Tá? Nesses recursos repetitivos do STJ, decidiu-se que o banco tem que fornecer sim o extrato. E se ele não tiver, presume-se então que existia aquela conta, e aí faça um cálculo pela contadoria de evolução até se chegar ao valor. Né? Essa inversão do ônus da prova,
que acontece também em banco, de abertura de contas que eu falei, também saques indevidos. Aparece lá um saque de um valor alto, de uma agência não usual pelo consumidor, e o banco vem e cobra aquilo. Ou empréstimo realizado, ou conta corrente aberta. Inverte o ônus da prova. Essa fraude, então, ela é presumida de responsabilidade do banco. E o que o banco teria que provar aí, nesse caso de saques indevidos? Em banco 24 horas, por exemplo. Como inverte o ônus da prova, o banco teria que provar o quê? Que foi aquela pessoa mesma quem sacou. Como? Deveria ter câmera lá para filmar aquilo. Acontece também com a utilização de cartão de débito por outras pessoas que se fazem funcionárias do banco e não são, e não o são. Inverte o ônus, o banco vai ter que provar isso. E aí também fica caracterizada a falta de segurança na prestação de serviços do banco, porque permitiu que terceiros estelionatários ficassem de plantão lá naquele banco 24 horas e não impediram a utilização daquela conta por terceiros indevidamente. A mesma coisa, assalto em banco 24 horas ou dentro da agência e no estacionamento do banco. O mínimo é o dever de segurança do banco. Então a pessoa está dentro lá do banco 24 horas, e como esse serviço é colocado à disposição do consumidor, para que é? Para atrair clientela. Então tem uma contrapartida, é o dever de segurança do banco. Então se ele abre um banco 24 horas em lugar que não deveria, teria que pôr uma segurança 24 horas. Ou senão não abre, porque aquilo atrai clientela, precisa ter uma contrapartida. Ou está dentro do banco, assalto. Ou deixa o carro no estacionamento do banco, quando vai pegar é assaltado também. Então nós temos várias decisões, entendendo que como há essa responsabilidade objetiva do fornecedor, e como houve falha na prestação de serviços do banco, que a segurança ela se engloba dentro do pacote de serviços, porque ela atrai clientela, precisa ter uma contrapartida, o banco também responderia por esse tipo de prejuízo causado ao consumidor. Também taxas excessivas e sem explicação. Então, o contrato bancário firmado com aquela pessoa que usa a conta para ela, que nós diferenciamos no caso da pessoa ter uma conta corrente como empresa e usa aquele dinheiro para giro, não seria então ela consumidora, porque ela não é destinatária final, mas a pessoa normal que tem a conta em banco. E aquelas cobranças de taxas. Então, em primeiro lugar, clareza do que é a taxa. Segundo lugar, não pode haver prestação desproporcional. Tem que falar a utilidade daquela taxa. Então a pessoa abre lá, colocam taxa de administração. O que é isso no banco? Está descrito, mas não é só descrito. Precisa ter um fundamento, uma utilização. Não tem. Né? Taxa de abertura de conta. Como taxa de abertura de conta? Só o fato de abrir a conta já está colocando dinheiro, já está havendo em tese lucro. Então essa taxa, mesmo que seja explicitada, ela não tem fundamento proporcional ao negócio jurídico firmado entre as partes. Assinatura de telefone, a súmula 356 do STJ, entendeu que é possível essa cobrança. Havia uma corrente no começo, jurisprudencial, entendendo que o consumidor só deveria pagar pelas ligações que ele fez. Essa cobrança de assinatura, ela não tinha correspondência com prestação de serviços, então não era para ser cobrada. Mas o STJ, nessa súmula 356, entendeu que é possível. Porque a contrapartida dessa assinatura
seria o gasto da empresa telefônica para manter o sistema de telefonia, sem o que elas quebrariam. Numa corrente mais pró-consumidor, no começo, nós podemos dizer que essa cobrança seria ilegal, porque se ele usa o telefone, ele paga. E o valor embutido na ligação já tem que servir para pagar tudo. Certo? Mas tivemos aí que nos render a essa súmula 356 do STJ, que permite então a cobrança da assinatura, entendendo que a contrapartida é a própria manutenção dos serviços de telefonia. Quanto a contratos de seguro, nós temos também algumas questões. Em primeiro lugar, quando se consuma o contrato de seguro, o que acontece muitas vezes, a seguradora, ela pega a proposta do segurado e fala que vai analisar e depois de 30 dias vai dizer se houve aceitação ou não daquele segurado. Mas de cara, ela já pega o pagamento do primeiro mês de prêmio. Então, uma corrente jurisprudencial entende que a partir do momento que a seguradora, embora fale que ainda não aceitou, mas já recebe o primeiro prêmio, já está, então, firmado o contrato. E infelizmente acontece nesse mês de haver o furto ou roubo do carro. E a seguradora vem e fala que não, porque ela não aceitou ainda. Mas durante o mês inteiro ela pegou o dinheiro, já depositou na conta e já está utilizando. Então a jurisprudência entende que essa exigência de esperar um mês, mas já recebendo o dinheiro, seria abusiva e desproporcional também. Porque até uma contradição. Ela fala que só vale o contrato daqui a um mês, ela vai analisar, mas já recebe o prêmio do primeiro mês. Então entende-se que já é válido o contrato. Então teria que pagar o valor do sinistro. Quanto à denúncia do contrato, até por inadimplemento, o que se entende na jurisprudência é que há necessidade de uma notificação do segurado judicial ou extrajudicialmente. Então, muitas vezes, a empresa de seguro, a seguradora, ela não quer mais aquele contrato com a pessoa, e isso está em voga em relação a seguro de vida e plano de saúde, e de uma hora para outra fala, não quero mais, não interessa mais para a gente, acabou o contrato. E também quando há inadimplemento. O segurado para de pagar, aí a seguradora vem e fala, bom, pelo contrato deixou de pagar um mês ou 10 dias após o inadimplemento, não existe mais contrato. A jurisprudência entende, nesse caso, que há necessidade de notificação da parte judicial ou extrajudicialmente. É uma decisão mais recente do STJ, até extrajudicialmente pode haver a notificação, mas tem que avisar a parte de que a seguradora não quer mais o contrato e dizer os motivos, para se dar uma oportunidade ao segurado consumidor de saber o que está acontecendo, porque, por exemplo, muitas vezes vai pagar num banco, o banco não tem mais convênio com a seguradora, e houve o pagamento, mas não repassaram. Vejam, uma falha que não tem nada a ver com o consumidor e que vai ter consequências nesse contrato. Então, para acabar com isso, quando há a vontade da seguradora, a denúncia, a vontade dela, ou a rescisão, que seria a resolução por inadimplemento porque não pagou, a seguradora então tem que avisar o segurado, judicial ou extrajudicialmente, que o contrato está acabando. O suicídio premeditado é outra questão. O artigo 798 do Código Civil, ele fala que nos primeiros 2 anos do contrato de seguro de vida, se tiver suicídio, eles não cobrem.
temos a súmula 61 do STJ, que fala que tem que haver o pagamento do seguro de vida, no caso do suicídio premeditado, caso haja a prova de que ele premeditou mesmo aquilo. Quer dizer, ele comprou aquele seguro de vida já para se matar dali a 2, 3 dias, ou dali a um mês, e para alguém receber aquele valor. Mesmo com essa modificação do Código Civil, artigo 798, como a relação de seguro de vida é relação de consumo, e aí volta lá no começo, quando eu disse que é artigo 5º da Constituição, o Código do Consumidor, então ele vai prevalecer, a jurisprudência do STJ entende que, em qualquer caso, em havendo o suicídio, se a seguradora não quiser pagar porque foi premeditado, ela vai ter que provar isso. Inversão do ônus da prova. Então vejam, é mais uma hipótese em que a aplicação do Código do Consumidor ela está contra uma norma específica de seguro, o artigo 798 do Código Civil. Tá? Então, resumindo, seguro de vida, homicídio premeditado. Só não paga a seguradora se comprovar naquele processo que que aquele suicídio foi premeditado. Então essa história do artigo 798 do Código Civil, que fala que se o suicídio tiver sido nos 2 primeiros anos, não é para pagar, ela não tem força perante o Código do Consumidor, e essa é a posição do STJ a respeito. Embriaguez, outro assunto de seguro. Geralmente nos contratos de seguro consta que se houver embriaguez, não cobre. Aumentou o risco. Não. O que a jurisprudência fala é o seguinte, nós temos que ver caso a caso se realmente a embriaguez foi a causa do acidente. Porque vejam, um acidente de veículo. O indivíduo está bêbado, mas ainda consegue dirigir, ele para no farol. Alguém bate atrás, aí a seguradora fala, não vamos pagar porque ele estava bêbado. Não. O que a jurisprudência fala, inclusive do STJ, é que só o fato de haver a embriaguez não pode ser exclusão de pagamento do sinistro. A não ser que se prove, e como a inversão do ônus da prova é a seguradora que tem que provar, que aquela embriaguez aumentou o risco. Ou seja, que ele bateu porque estava bêbado, por culpa dele. Então é mais uma aplicação do Código do Consumidor no contrato de seguro com inversão do ônus da prova. Perfil do segurado. É outro tópico. As seguradoras, não se sabe por quê, elas começaram a fazer um questionário para saber o perfil do segurado. E daí ela cobra o valor do prêmio maior ou menor. Só que nesse questionário são tantas perguntas e muitas que não dá para se entender, que acaba havendo o quê? Uma confusão nessa interpretação. Então, por exemplo, se for furto simples, tentado, qualificado, cobre. Se for roubo em concurso formal impróprio, não cobre. Isso ninguém sabe o que é. Então aí o que acontece? Princípios do Código do Consumidor. Clareza. Cláusula restritiva bem grande, letras garrafais, no mínimo fonte 12, está na lei. E, na dúvida, a interpretação favorável ao consumidor. Isso acontece muito com o tempo de utilização de veículo. Então, pelo perfil do segurado, ele fala que ele usa aquele carro 22,03% na cidade, 44,98% domingo à noite. Aí acontece um acidente. Quer dizer, nem na NASA nós vamos saber fazer essa conta. Aí o que acontece? Fazem isso para confundir, para não pagar. Só que inverte o ônus da prova, a interpretação é favorável ao consumidor, e na dúvida, interpretação favorável ao consumidor. Acaba tendo que haver o pagamento. Então tem que ser
mesmo esse perfil do segurado, tem que ser um questionário claro, para que não haja dúvida. Então, por exemplo, pelo perfil do segurado, ele está fazendo o seguro daquele veículo e ele vai usar só na fazenda aquele veículo. Em nenhuma hipótese, nunca ele vai passar a porteira da fazenda com aquele carro. Aí ele passa a porteira da fazenda e furtam o carro. Aí ele já estava sabendo que ele pagava aquele prêmio para usar o carro dentro da fazenda. Aí é outra história. Agora, porcentagem de tempo de uso de carro já é uma confusão em ré ipsa, de per si. Quer dizer, já é feito aquilo para não se entender. E na dúvida a interpretação é favorável ao consumidor, ou seja, vai ter que pagar então o valor do sinistro. E aquelas causas de agravamento também que tem no contrato de seguro, elas têm que ser provadas pela seguradora fornecedora. O caso típico que eu falei da embriaguez. Se ele estiver embriagado, é uma causa de agravamento. Não vamos pagar. Se não tiver carta de motorista, é agravamento. Não vamos pagar. Aí vem a jurisprudência e fala, não. Inverte-se o ônus, a seguradora vai ter que provar que essas causas de agravamento realmente agravaram a situação. Ou seja, ele estava bêbado e bateu porque ele não viu o que estava fazendo e bateu. Aí sim. Mas não só porque estava bêbado. Por exemplo que eu dei, está bêbado, para no farol, vem alguém atrás e bate. Estava bêbado, mas não deu causa aquilo. Então não foi causa de agravamento. Ele não tem carta, mas dirige melhor que muita gente. Ah, não vamos pagar porque não tem carta, não. Precisa ver se isso foi causa de agravamento. Tem gente que não tem carta e é bêbado e dirige melhor do que muita gente. Né? Planos de saúde. Nosso último tópico, com várias observações. Plano de saúde, a Lei 9656 de 98, lei específica. Então, pelo princípio de que a lei especial ela prevalece sobre a lei geral, né? Lex specialis derogat lex generalem, teria que haver essa aplicação da lei em plano de saúde. Mas, com aquela origem constitucional do Código do Consumidor, ou seja, se for relação de consumo, o que se aplica ao Código do Consumidor, veio a súmula 469 do STJ, que fala o quê? Em plano de saúde, aplica-se o Código do Consumidor. Então vejam, a prevalência do Código do Consumidor sempre que houver relação de consumo, independentemente da existência de lei especial que trate da matéria. Né? Plano de saúde, já falamos, seguro, já falamos, transporte aéreo, nacional e internacional. Então vamos a algumas situações de plano de saúde em que se aplica o Código do Consumidor, com súmula no STJ e agora também no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Limitação de doença ou prazo de internação. Cláusula abusiva. Como que se pode, numa relação de consumo, estipular-se uma limitação de internação? Ninguém sabe quando vai ser internado e por quanto tempo. E muito menos de doença. E resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar não muda o Código do Consumidor. Porque a gente vem em contestação de plano de saúde falando, essa doença que ele teve não existia quando ele fez o contrato, então a gente não cobre. Vai ver, o contrato é de 50 anos atrás. Né? Então vejam, a aplicação do Código do Consumidor não pode haver esse tipo de limitação. Mesmo que a lei fale a limitação e mesmo que a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, determine em resolução que não se cobre aquilo, por exemplo. Tá? Prevalência do Código do Consumidor. Doença pré-existente. É outra questão. Muitas vezes o plano de saúde não paga porque a doença já existia e a pessoa omitiu. Pela aplicação do Código do Consumidor e jurisprudência pacífica que se aplica, relação de consumo inverte-se o ônus. Então o plano vai ter que provar que aquela pessoa, quando fez o plano, quando assinou o contrato, já estava com aquela doença.
E essa prova é feita como? Quando for fazer o contrato, o plano deve obrigar, entre aspas, a pessoa a fazer o exame médico. Porque também tem aquele monte de pergunta, mutatis mutandis lá do perfil do segurado, e pergunta um monte de doença que a pessoa nem sabe que aquilo era doença. Então ela não tem esse conhecimento, daí ser hipossuficiente, para saber que doença que aquela, se ela tem aquilo. Então o que a jurisprudência resolve aqui pacificamente? Tem que fazer o exame médico antes de começar o plano. E sempre, claro, é possível que o plano de saúde, inversão do ônus da prova, comprove a má-fé da pessoa. Como que vai comprovar a má-fé? Comprovando que quando ele fez o plano de saúde e disse que não tinha úlcera, tinha vários exames, até prova testemunhal eventualmente. Mas na realidade não fazem nada, ou quando fazem também, é aquele exame médico lá que a pessoa vai cumprimentar, já olha embaixo do braço e fala, tá tudo bem, não tem nada, né? E aí depois o que acontece? Ela vai responder por isso. Inverte o ônus da prova, ela que vai ter que comprovar que a doença existia, que a pessoa, por má fé, não falou que havia aquela doença. Patologia de consequência, outro tópico. Então o que acontece muito é a cobertura do plano de saúde para uma determinada cirurgia, e como consequência lógica da cirurgia, teve que fazer algum implante. Caso muito comum. Operação cardíaca, né, cardiológica, o plano cobre. Depois que acaba a operação, houve a necessidade de colocar o stent. Aí o plano fala, a cirurgia a gente cobre, mas stent não, tá aqui expressamente vedado. Operou câncer, precisa fazer quimioterapia. Ah não, quimioterapia a gente não cobre. Então o que é pacífico na jurisprudência? Inclusive súmula aqui do Egrégio Tribunal de Justiça, São Paulo. Quando o plano cobre um procedimento, e em virtude daquele procedimento coberto, há necessidade de outros remédios, de outros implantes, de outras próteses, ou qualquer nome que se dê, é obrigada a cobertura. A chamada patologia de consequência. Então de nada adianta operar o coração e perceber que precisa pôr o stent, senão morre, se não puser o stent. De nada adianta essa cirurgia. Certo? Seria também, é considerada abusiva essa cláusula que impede o pagamento desses acessórios, digamos, patologia, chamada patologia de consequência. Tá? Descredenciamento de hospitais e de médicos. Entende-se que tem que haver o aviso, pelo menos 30 dias, de que o médico vai ser descredenciado ao hospital, e não é só. Tem que haver, imediatamente, a contratação de hospital e médico equivalentes àqueles. Então, comunicação ao consumidor, que aquele hospital, isso eles fazem. Mas tem que pôr outro no lugar que seja equivalente. Porque senão teria havido o que aí? Uma atitude do fornecedor desproporcional por conta dele, sem contrapartida, e em desrespeito ao consumidor que está pagando para ter aquele hospital. Inclusive, várias decisões da jurisprudência são no sentido de que, quando a pessoa já está tratando com um determinado médico, acontece muito com mulher que vai ter filho, desde o começo da gravidez, está com aquele médico, vai fazer com ele, faz os exames com ele, na hora do vamos ver, descredencia. Isso é tão subjetivo que a jurisprudência fala, não, nesse caso vai ter que custear até o fim, até o nascimento, o parto. Tá? Então o descredenciamento em tese é possível, desde que haja esse aviso ao consumidor e desde que haja algo equivalente. O que fica muito difícil na área médica. O hospital ainda vai porque é possível que haja outro mais ou menos do nível. Tá? Mas tem que haver a comunicação
a clareza, tem que saber que está acontecendo aquilo. E essa substituição por hospital ou médico que sejam equivalentes. O home care, são aqueles cuidados que geralmente o idoso tem que ter em casa, com assistência em casa, e muitos contratos não prevêem o home care, ou muitos excluem. Então o que a jurisprudência decide para que não haja iniquidade e desproporcionalidade de direitos no contrato? Se o que ele está precisando, por exemplo, um atendimento de enfermeiro 24 horas, por exemplo, se aquilo de que ele esteja precisando, que seria feito no hospital e não dá para fazer no hospital, justificadamente, o plano tem que cobrir na casa, porque só muda o lugar. Os serviços são os mesmos. Então, se alguém, por exemplo, ficasse com sonda, etc., no hospital, mas por algum motivo não teria como ficar, não teria com quem ficar, alguma coisa do tipo, ou só poderia ficar numa outra cidade, na casa, só assim, justificadamente. Então, essa vedação de home care, ela é abusiva em relação ao Código do Consumidor, e tem que haver, então, esse pagamento, essa proteção, porque só muda o lugar. Então, a mera mudança de lugar não pode impedir a utilização do serviço. Solidariedade entre o médico e o plano de saúde. Então, aquele erro médico num hospital credenciado pelo plano de saúde e com um médico credenciado. Solidariedade. Houve o erro médico, então o consumidor pode entrar com ação em face do plano de saúde e do médico também, porque ele está representando o que? Está trabalhando para o plano de saúde. Então aquela solidariedade a que eu me referi, né, dos artigos 7º parágrafo único, 18, 19 e 20 do Código do Consumidor. Prazos de carência em urgência. É outra corrente da jurisprudência pacífica, que fala que em havendo urgência, e a lei especial fala que no caso de atendimento de urgência, a carência é de 24 horas, mas aí começa a excluir um monte de procedimento. Então a jurisprudência diz o seguinte: em caso de urgência, não tem carência. Então, se no contrato constar que cirurgia cardíaca só depois de um mês, e no dia seguinte ele passa mal e tem que fazer aquela cirurgia cardíaca, então a jurisprudência entende que no caso de urgência, seja qual for, não se aplica caso de carência. Seria outra desproporcionalidade. Principalmente lidando com saúde, em que não há lógica nenhuma quanto aos fatos e aos prazos. O penúltimo item que nós separamos aqui é o aumento da mensalidade por sinistralidade e aumento por faixa etária. Bom, em primeiro lugar, nós temos o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, que fala que não é possível aumentar o valor do plano de saúde pela mudança de faixa etária de 60 anos para cima. Então, aí claramente fala-se na idade, e aí muitos planos colocam como faixa etária 59 anos e 11 meses, também não adianta, porque aí fica clara a burla à lei que proíbe. Mas só pela faixa etária já seria proibido. E muitos planos falam em sinistralidade, que ninguém sabe o que é, ninguém entende, não se prova nada, e aumenta lá 200, 300%. Então a jurisprudência entende que nesse caso de sinistralidade, aumento por sinistralidade, além de ter que haver a prova detalhada daquilo, o que é muito difícil, não pode ser valor abusivo. E aí manda implantar o aumento da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então o plano de saúde, ele está lá, a pessoa está pagando lá um valor, dali a pouco eles falam, pelo aumento da sinistralidade, está aumentando 450%. Ao passo que a ANS geralmente dá um aumento de 11%, 12%.
Então, primeiro tem que ter a prova disso, muito detalhada e explicada, o que é muito difícil também. Em segundo lugar, pode ter aumento, mas desde que seja justo, equilibrado, nada abusivo. Então, o que a jurisprudência faz nesses casos? Aumento pode, mas pelos índices da ANS, que são considerados os oficiais e os mais justos. E o último item, o dano moral. Nós tivemos várias decisões do STJ dizendo que, em caso de plano de saúde, para que haja dano moral ressarcível, tem que haver alguma situação especial que tenha causado aquele desconforto, aquele problema. E aí, então, não era sempre que o STJ mandava pagar dano moral. Então precisa ver caso a caso. Até que ponto, se deu, entre aspas, chá de cadeira muito demorado, se era uma cirurgia de urgência, deixou a pessoa lá uma semana esperando, quase morrendo. Várias decisões nesse sentido. Ultimamente, as decisões do STJ, duas mais recentes, falam que a mera recusa do plano de saúde em bancar aquele procedimento já é passível de indenização por danos morais. Porque o que se percebeu é que quando se fala em plano de saúde e necessidade de utilizar plano, sempre é algo delicado, que envolve saúde, que envolve emergência e que envolve a própria vida. E o que mais pesou, parece, que sempre a recusa, ela é, na maioria das vezes, imotivada em termos de aplicação do Código do Consumidor. Então, ultimamente, nós podemos dizer que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a mera recusa em cumprir a sua obrigação no plano de saúde dá ensejo a danos morais a favor da parte. Bom, essas eram então as observações. Seu Maurício? Eu agradeço muito aqui a participação do colega Décio, parabenizando pela palestra que une aí conhecimentos técnicos precisos e didática, né? Seguramente em decorrência aí da sua atuação como docente, que lhe dá experiência aí para poder nos proporcionar essa palestra absolutamente didática, perfeitamente clara e compreensível, trazendo assuntos relevantes, importantes e que têm absoluta aplicação no cotidiano aí de todos aqueles que estão lidando com o direito do consumidor. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a colaboração com a APAMAGE e parabenizar por todas essas suas virtudes aí como palestrante. E para poder, talvez, dar a minha colaboração aqui, que não sou um especialista aí no assunto, embora a gente sempre se depare com ele durante a nossa vida profissional, vou só colocar uma questão aqui, né? Foi falado a respeito do princípio da clareza e me surgiu uma dúvida também bastante voltada à prática e eu gostaria de saber como é a sua visão a respeito disso. Hoje em dia eu tenho observado que os contratos de muitas empresas, eles aparentemente, eu acho que até dolosamente, criam uma artificial dificuldade de compreensão. E dou como exemplo aqui os telefones fixos e celulares, TVs a cabo, que colocam lá uma multiplicidade de planos com milhões de opções, de modo que o sujeito vai fazer uma ligação de celular, depende de onde ele está, para quem ele liga, de qual operador é o telefone dele, para quem ele vai ligar, qual é o horário, se é final de semana, se não é final de semana, qual é o plano dele. De modo que as condições até são claras, mas eles criam uma tal complexidade que acaba inviabilizando a clareza pela multiplicidade de opções. Isso vale para essas várias empresas que eu mencionei.
Então, como é que fica o princípio da clareza diante de uma situação dessa, em que até os planos são claros, mas eles multiplicam de tal forma as possibilidades que no fim das contas ninguém consegue saber nada do que está ocorrendo, né? Então, e qual é a defesa do consumidor para esse tipo de situação? Muito obrigado. Outros elogios é propaganda enganosa, viu? Que também é vedada pelo Código do Consumidor. Essa questão é muito comum, infelizmente. É o tal do chamado contrato de adesão, que na relação de consumo não precisa nem ter essas características de contrato de adesão. Basta que seja um contrato na relação de consumo. Quanto mais houver complicação no entendimento do contrato, e aí, se houver uma discussão forense a respeito, na dúvida, o consumidor vai ser beneficiado. Então, se para a cobrança dessa ligação de telefone, por exemplo, no exterior é tanto, no horário de tal hora, em tal horário é outro. Se isso não ficar bem explicado, na dúvida, vai pagar o valor padrão. Acontece muito com ligações não efetuadas também. A pessoa, ela mora aqui em São Paulo, nunca saiu do país, aí vem ligação lá da África, por exemplo, da China. Você vê que China pode ser, né, estamos aqui com a população de lá aqui, nos ajudando no progresso. Como que ele vai explicar aí? Inverte o ônus da prova, a empresa vai ter que comprovar o quê? Que ele esteve na China, que ele fez a ligação, porque não é comum aquilo dentro do perfil dele. Então, quanto à clareza e a interpretação favorável ao consumidor, quanto mais complicado estiver, pior é para o fornecedor, porque a prova fica a cargo dele. Não se presume a má-fé, a forciore, né, com muito mais razão, em relações de consumo. Então seria esse entendimento. Nós temos aqui as perguntas que vieram, né? Podemos? Fique à vontade, aí se houver disposição de tempo aqui. José, advogado, muito obrigado pela atenção. A pergunta é: a pessoa não pode mais pagar pelo bem e o devolveu. Mesmo assim, pode ter o nome no Serasa? Olha, precisa ver em que circunstâncias que houve a devolução. Precisamos analisar aí se a devolução, em que termos que ele devolveu. Então, se ele, por exemplo, se ele usou por muito tempo, geralmente é carro, né? Usou por muito tempo aquilo, aí devolve, o contrato está vigente. Não basta então devolver, tem que também ressarcir por aquele tempo de uso. Teria que, por exemplo, para ser justo, pagar um aluguel, então, nesse período, já que ele vai devolver. Então a gente tem que ver caso a caso, até que ponto que aquela devolução também não vai trazer prejuízo para o fornecedor, né? O Código Consumidor permite que haja esse tipo de devolução, porque não há mais condições de pagamento. Agora, dependendo do bem, do uso do bem, também não pode haver, em contrapartida, o prejuízo só para o fornecedor. Tá certo? Então poderia, por exemplo, propor a continuidade com o bem, mas pagando um valor menor, renegociar a dívida. Dependendo do uso do bem, poderia devolver novo e tentar fazer um acordo para a devolução de outro tipo de valor. Certo? Outra pergunta: se uma dívida é protestada, quem deve pagar as custas do processo? Bom, quem paga a custa do processo é quem perde a ação, né? O princípio da causalidade na sucumbência. Se esse protesto for devido, quem perdeu paga. Se for indevido o protesto, então o consumidor foi protestado indevidamente, ele vai ganhar a ação. Aí o que acontece? Quem vai pagar é o fornecedor. Inclusive aí haverá danos morais, despesas com cartório, seria no caso do fornecedor, porque protestou indevidamente o consumidor. Tá? Então aí nós usamos a teoria da causalidade na sucumbência, e quem paga é quem deu causa
aquilo indevidamente. Muito obrigado, agradeço novamente, ainda inclusive pela disponibilidade de responder todas essas perguntas, e dou por encerrada mais essa palestra aqui do ensino à distância da PAMAGES. Agradeço a todos vocês que estão presentes, que estão assistindo pela internet. Esperamos contar também com a colaboração e presença de todos nas nossas próximas palestras que já estão sendo agendadas. Obrigado a todos.